Amigos, oi! Mais um vídeo aqui pra vocês. Um livro que não estava na minha TBR. E não é o que eu mostrei pra vocês no último vlog, mas eu vou tentar falar e tentar fazer as coisas e falar um pouco do que eu achei do livro. Não sei se eu vou conseguir, eu acho que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. Mas enfim, eu li A Hipótese do Amor e... era um livro que eu já queria ler, na verdade, mas eu tava enrolando pra ler. Não que eu queria ler agora, mas era um que eu, tipo, tava na minha TBR, assim, do ano, vamos dizer. Eu queria ler mais pra frente. Só que eu tava rolando ali o feed do... Opa! Tava rolando o feed do Instagram e apareceu uma cena que era do livro, em uma cena da agulha. E, cara, essa cena foi a que me fez querer ler o livro, pra vocês terem uma noção. E aí eu baixei o livro, tanto que nem tá aqui em livros não lidos, porque não era um livro que eu queria ler agora. E eu baixei o livro, eu li até pelo celular. Vocês sabem que quando eu tô lendo, quando eu tô com meu sobrinho, etc., alguns capítulos eu leio pelo celular, então por isso que eu tenho aqui também esse que eu estou lendo no momento. E aí, aqui em lidos, ó, eu li até os capítulos extras. Esse aqui, um é sobre o beijo, né, um é em um capítulo 15, 16, e o livro em si, aí eu li por aqui. E, gente, eu li muito rápido. Eu até anotei aqui, ó. Ontem eu li 32%, isso pela parte da noite, e de madrugada eu li no restante. Então foi um tanto quanto chocante pra mim, porque eu li bastante coisa. E, cara, eu fiquei em choque, porque foi uma leitura muito fluida pra mim. Eu achei que ele fosse ser um pouco mais denso, sabe? E ele não é. Então, eu gostei da leitura e eu fiquei encantada pela Oliver e pelo Adam. Eu achei um casal muito legal. Não é um livro que te faz, assim, se tornar maçante, sabe, a leitura. É um livro que tem alguns capítulos que são um pouco longos, mas ao mesmo tempo que ele é longo, ele possui muito diálogo. Então, eu acho que faz com que a leitura se torne mais fluida, querendo ou não. E aí, pra mim não foi um problema, tanto que eu devorei o livro, que foi uma surpresa. E a gente conhece a Oliver, ela quer fazer o doutorado dela. Ela ainda não tem certeza que ela vai entrar, mas logo no começo do livro, ali no prólogo, eles se conhecem. Então, só que ela não sabe qual é o nome dele, né? E, gente, eu achei o livro tão legal, tão divertido, passa uma vibe de comédia romântica, tanto que eu fiquei muito em dúvida se ele era uma comédia romântica ou não. Só que quando eu pesquiso, ele só aparece como romance. Mas lá no site da Amazon, ele também aparece como comédia romântica. Eu fiquei muito indecisa e eu coloquei só romance mesmo. E eu adorei os amigos dela. Querendo ou não, a não sei se pronuncia assim, entendeu ali o porquê que ela fez aquilo. Não ficou uma situação chata, sabe, entre elas. E o que eu achei divertido, querendo ou não, mas é incrível eles dois em um relacionamento falso, tipo, super de boa, sabe? É uma coisa meio estranha, mas foi divertido ler. E aí a gente tem o Malcolm, que é o melhor amigo dela também. Eu adorei o Divo, adorei como ele é, como ele fala as coisas, e o alto astral dele. E, ai, gente, eu amei demais a história de uma forma geral. Eu acho que eu fiquei feliz de ter lido ele só agora, porque pelo que eu vi, né, pelo que eu vejo, na verdade, ele é bem hypado. Ele é o favorito da maioria. Eu não sei se ele é o meu favorito, assim, da Ali, porque pra mim ainda
Não é Amor e Noiva ali ocupam o primeiro lugar, sabe? Eu gostei muito da leitura desses dois. Mas eu acho que ele fica ali, ele entra no top 3 facilmente, porque eu gostei bastante. Eu fiquei muito receosa quando aquele Tom apareceu e realmente as minhas dúvidas estavam corretas. Ele é um cretino. Mano, dá pra gente ter uma noção de como nós mulheres, né, somos subjugadas a esse tipo de coisa e que realmente essas coisas acontecem e é muito revoltante, né? E cara, eu fiquei muito com medo, assim, dela não contar pras pessoas, mas ainda bem que ela contou o que aconteceu e foi um alívio depois. E aí, como foi um livro totalmente surpresa, o layout ficou assim. Eu imprimi hoje a capa, então ela ficou um tamanho um pouco diferente, mas até que gostei desse tamanho, é um pouquinho maior, não interferiu com os outros. Aí ao redor eu coloquei esse azul aqui, porque eu não queria colocar um rosa, porque a capa em si, a maioria é azul, né? Mas o título eu quis fazer igual a cor e realmente achei parecido. A Hipótese do Amor, o nome da autora, eu dei 5 estrelas, porque eu seria hipócrita, gente, se eu não desse 5 estrelas. Eu devorei o livro, eu amei a história, amei conhecer os personagens, eu amei como é contada a história acadêmica dela, o porquê que ela quer fazer o doutorado, o porquê que ela quis fazer aquilo, como o Adam entrou nessa carreira também para agir como ele age nos dias atuais. Então eu amei o enredo todo, então seria muito hipócrita da minha parte se eu desse menos do que 5, porque eu adorei o livro, então eu dei 5 estrelas. Aí, como eu falei pra vocês, fiquei em dúvida se realmente era um romance ou uma comédia romântica, mas quando eu pesquisava no Google, todas apareciam romance. E em um aplicativo que eu tô usando, que é Bookmore, não tenho certeza, mas se eu lembrar, vou colocar aqui na capa, aqui no vídeo, ou me perguntem em algum vídeo, não sei. Aparece só como romance, não tem lá, porque lá ele dá o gênero também, não aparece comédia, então eu coloquei romance. E aí eu iniciei dia 11, finalizei dia 12, li em 2 dias, são 336 páginas. Eu juro pra vocês, ele não parece ter tudo isso de página, porque foi uma história tão rápida de ser lida, sabe? Eu fiquei um tanto quanto chocada. E aí, dessa vez eu coloquei pelo celular, porque eu li pelo celular de fato. Então eu coloquei um emoji de celular, um desenho assim de um celular, porque eu achei que era mais justo, porque eu não li pelo Kindle, então não fazia sentido eu desenhar o Kindle aqui se a leitura foi pelo celular. E aí os personagens favoritos desse livro foram a Oliver, o Adam e o Malcolm, porque ai gente, eu adorei o Divo. Aí aqui eu tinha errado, eu coloquei um 4 porque eu me confundi, e aí eu coloquei um 3 e ficou assim meia boca, mas tudo bem. Aí temos a sinopse, bem pouca. Citações eu marquei bem pouca também, porque eu tava tão vidrada na leitura que eu quase não marquei nada. E aí essas 2 imagens dos divos, eles se beijando, icônico. E é isso, ficou assim o meu layout. Eu adorei de qualquer forma. Eu acho que se você ainda não leu esse livro da Ali, vale a pena, porque é uma história muito fluida, muito rápida. Você nem vai ver o tempo passar e possa ser que você devore o livro igual a mim, ou talvez não, né? Mas enfim, fica aí a indicação. É isso, meus amores. Muito obrigada e até o próximo. Tchau. Provavelmente o próximo é de Keeping 13. Então vamos ver se realmente vai vir nessa ordem ou se eu não vou dar louca e acrescentar mais um livro na minha TBR. Tchau.